Olá pessoal, tudo bem? Olha só, hoje nós voltamos aqui para falar um pouquinho sobre Egito. Egito, que é um conteúdo presente lá no primeiro ano, tá certo? E lembrando que nós sempre seguimos aqui o roteiro do nosso livro didático, História Global, do Gilberto Coutrin, que é o livro adotado pela nossa escola. Então vamos lá então, né? Iniciando aqui para a gente conseguir compreender um pouquinho de um desses reinos de regadio. E aí eu já começo explicando para você por que reinos de regadio. Porque esses reinos utilizavam águas dos rios, né? Como lá os povos mesopotâmicos também utilizavam água desses rios, lá Rio Tigre e Eufrates, aqui o Rio Nilo, tá certo? O Nilo, que é um dos maiores rios do planeta, pessoal. Então o Egito antigo ele localizava, né, e ainda hoje localiza-se, o Egito moderno, que não é tão grande quanto aquele, localiza-se no norte da África, né, e ele localizava ali no norte da África, e o historiador Heródoto chega a dizer que esse rio, o Rio Nilo, dada a importância dele para o Egito, é que o Egito era uma dádiva do Nilo. E como os egípcios tratavam o rio como o faraó e outras figuras naturais, né? Enfim, tinha uma infinidade de deuses, muitos diziam que o Egito era uma dádiva do deus Nilo, né? Do deus Rio, lá do rio, que o rio era tratado como um deus, tá certo? Então vamos entender aí como é que surgiu o Egito. Então, olha só, o Egito, aquela região do Egito ali, ela era habitada, a presença humana ali destaca-se aí desde 5.000 anos antes de Cristo. Então, existiam ali organizações, essas organizações eram chamadas de clã, eram grandes famílias, né? Chamadas de clã, ou mesmo chamadas de nomos, e a figura do líder político, do líder de estado desse clã era chamado de nomarca, tá certo? Então, dadas as dificuldades de irrigação, né, os problemas comuns entre esses clãs, entre esses nomos, então eles acabaram se unificando, né, acabaram se unindo. Esses clãs se uniram e formaram as primeiras aldeias, as pequenas cidades, tá certo? E essas cidades, elas tinham dois grupos específicos. Uma ficava mais acima no rio, né, mais ao sul do rio Nilo, né, na parte mais alta do rio, e era chamada assim de Alto Egito, tá certo? A outra ficava na parte mais baixa desse Egito, por isso chamava o nome de Baixo Egito, né, na parte mais baixa do Nilo, por isso dava-se o nome de Baixo Egito. E essa região mais baixa do Nilo também era a região onde ele desaguava ali no mar Mediterrâneo. Vocês podem verificar aqui no nosso mapinha, né? E então existia essa divisão dessas pequenas cidades, desses nomos, em duas partes. Olha só um dado importante aí, uma característica importante, a unificação do Egito. A unificação do Egito também é dado como o período o período dinástico do Egito, né? Então as dinastias nasceram com essa unificação. Veja que até então a palavra faraó ela não aparece na história do Egito, ela começa a aparecer da agora para frente, a partir desse período dinástico. E o primeiro faraó era Menés, tá certo? Esse faraó aí, ele era uma figura de liderança no Alto Egito, e o Alto Egito acaba dominando o Baixo Egito, né? E aí há então essa unificação entre o Alto e o Baixo Egito. Também algumas características que marcam esses períodos aí são nas figuras, né, nas representações dos faraós a partir daí, que eles acabam utilizando duas coroas, né, a coroa com duas cores, simbolizando aí que ele é o líder, o chefe de estado, tanto do Alto quanto do Baixo Egito. Inicia então o período dinástico. Dinastia nada mais nada menos do que um período em que uma família ou um grupo, né, que recebe o mesmo nome, o mesmo sobrenome, governa
um povo, tá certo? Então o período dinástico inicia ali com Menes, tá certo, pessoal? Compreendido até aí? Essa unificação do Egito, ela dá por volta de 3.000 anos e 3.100 anos antes de Cristo, tá certo? Então, era assim que esses caras se organizavam. Um dado importante aqui, pessoal, é a gente pensar no Egito, já que ele é um reino de regadio, é na principal economia do Egito. O Egito baseava a sua economia na produção agrícola, tá certo? Então, a agricultura era de suma importância para o Egito. No entanto, que o rio, né, por isso que dava-se essa significância para o rio, porque o rio Nilo era que fazia com que a produção agrícola do Egito existisse. Olha só que dado interessante, que coisa legal aqui, e a justificativa porque é reino de regadio. O Nilo tinha suas cheias e quando ele voltava ao seu curso normal, nas cheias ele trazia todo o que tinha de detritos, né? E esses detritos eram resto de vegetação, né? Toda essa carga fértil, toda essa carga fertilizante, né, que existia naquela região, era depositada ali próximo a próximo ao rio ali, né? Então, quando o rio voltava ao seu curso normal, voltava ao seu leito normal, essa parte que ficava alagada, nessa região que ficava alagada, depositava então esses fertilizantes, tá certo? E aí, então, nessas regiões que alagavam, depois voltavam ao seu círculo normal ali, é que faziam-se as plantações. Só que essas cheias, elas eram periódicas. E nos períodos fora dessa cheia, então eles regavam essas plantações, eles faziam canais, por isso o nome reino de regadio. Tá certo? Não só o Egito, mas existem outros povos nesse período que também eram denominados reinos de regadio. Tá certo? Vamos lá passar então para outra característica desse povo aí, que eram as características sociais. Como é que se dividia a sociedade do Egito? A sociedade do Egito, então, ela era dividida aí, a gente trouxe em pirâmides, falando em pirâmide, a gente já lembra de Egito, na verdade. Aí a arquitetura das pirâmides, enfim, a arte egípcia, ela está presente até hoje. E o Egito, existem muitas visitações no Egito, né? A gente falando de economia antes, hoje talvez a economia do Egito seja baseada no turismo, tá certo? Nas visitações, no turismo, e na parte de estudo também, estuda-se muito o Egito, né? Ainda se estuda muito o Egito, tá certo? Então vamos lá então para essa estrutura social do Egito. O Egito ele era dividido em hierarquias, né? Em esferas sociais, tá certo? Em degraus sociais, e no topo dessa pirâmide, no topo dessa pirâmide, no alto, na posição mais alta estava o faraó e a sua família. Posteriormente a esse vinham os nobres, né, os sacerdotes, os escribas. Saber escrever no Egito era importantíssimo, a gente vai falar sobre a escrita egípcia daqui a pouco. Ainda dá para colocar aí os chefes militares e os funcionários públicos, tá certo? Todos esses faziam parte aí dessa segunda camada social, é uma camada ainda privilegiada. Posteriormente, nós tínhamos ali as camadas menos privilegiadas. Nessa metade aí dessa pirâmide, aí nós temos os artesãos dos camponeses, né? A gente pode colocar ali os pequenos comerciantes também, tá certo? E esses caras eram homens livres, mas que não tinham grandes posses, não tinham muito dinheiro, tá certo? Então, e na base dessa sociedade, nós sabemos que esses reinos de regadio, a maioria, quase que todos, eu diria que pelo menos todos que nós vamos estudar, dependia dessa mão de obra escrava. Então a base da sociedade era a mão de obra escrava, eram os escravos. E a gente já falou como é que as pessoas eram feitas escravas, né? Por dívida ou vencidas em guerra, tá certo? Então a sociedade egípcia, ela é dividida nessa pirâmide que nós trouxemos aí, tá ok? Vamos lá, então, partir agora para a gente saber como é que era a escrita egípcia. Olha só, a escrita egípcia, e se você tem os caracteres aí do seu aparelho celular, na internet, hoje a gente manda muita figurinha, a gente manda muita carinha, né? Muito desenho, e alguns desses desenhos aí têm significados e às vezes a gente nem sabe quais são esses significados. Olha só, isso aí surgiu
lá no Egito. A gente pode fazer aí uma comparação a esses nossas figurinhas aí, dos nossos aparelhos telefônicos, dos nossos smartphones, dos nossos computadores, com essa escrita egípcia, tá certo? E a escrita egípcia, ela é dividida basicamente em duas partes, né? Uma escrita egípcia mais culta, uma escrita egípcia mais levada aí à questão sagrada, né? Ligada aos deuses, e ela está presente nos templos, nos palácios e também nas tumbas, né? Onde os faraós eram enterrados, onde eles eram mumificados e enterrados ali, né? Ficavam ali esperando o retorno à vida, e a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais para frente. E a outra escrita era uma escrita mais popular, tá certo? Era utilizada geralmente no comércio, tá ok? Falando de religião e política, a gente vai falar um pouquinho aí sobre essa questão de mumificação, bem interessante, porque olha só, a religião no Egito, ela fazia parte de toda a vida, ela norteava toda a vida das pessoas que ali viviam, tá certo? Mesmo aqueles que não acreditavam, por exemplo, os escravos, tá certo? A religião, ela era tão forte, tão forte, tão forte que, como eu já disse para você, o rio Nilo era considerado um deus, o sol era considerado um deus, o próprio faraó era considerado um deus. Então o faraó tinha poderes absolutos, tá certo? Olha, para você ter ideia de uma coisa, eu trouxe aqui essa figurinha aqui, essa representação, e ela é a tríade do Horus, que é o deus falcão, de Osíris, que é sua mãe, de Osíris, que é seu pai, e de Ísis, que é sua mãe, né? Então, veja bem aí. E nós tínhamos ainda outros diferentes deuses, uma infinidade de deuses lá no Egito. Haja vista que cada uma daquelas pequenas cidades, daqueles clãs, cultuava um deus diferente. Então, a religião no Egito era uma religião politeísta, tá certo? E a religião, ela estava inteiramente ligada à vida das pessoas e não era diferente com a política, até porque a figura política mais importante também era a figura religiosa mais importante. Então a representação de Deus na terra era o faraó, e o líder, né, o chefe de estado no Egito era o faraó, tá certo? Bem interessante aí, se você fizer uma pesquisa, você vai perceber que por causa dessa crença, dessa religião, eles acreditavam, né, com base nessa crença, eles acreditavam aí na vida após a morte. Então, existia ali o deus Osíris, e esse deus, ele era a função dele era julgar as pessoas após a morte. E dependendo do julgamento aí, essas pessoas podiam voltar à vida, tá certo? Com base nos filmes que a gente assiste aí, graças a Deus, ninguém voltou à vida ainda, né? Porque todas as múmias causam terror, tá certo? Então, a religião e a política eram inteiramente ligadas, e esse processo de mumificação nos leva, né, ao tema do nosso próximo slide, que é a vida após a morte e a ciência. Acreditando, pessoal, que as pessoas podiam voltar à vida, incentivava-se muito a pesquisa, né, na medicina. Haja vista que tinha que trabalhar o corpo humano ali, né? E essas mumificações, elas tinham diferentes valores. Então, dependendo da mumificação, hoje a gente dá para saber se essa múmia era de uma figura mais importante ou menos importante na hierarquia social ali, tá certo? Então, para que esse processo de mumificação fosse duradouro, né? Para que esse processo de mumificação fosse correto, existia então um incentivo às pesquisas. E aí então houve grandes avanços aí na medicina, na química, porque você tinha que trabalhar diferentes elementos químicos ali para manter esse corpo, né, para a conservação desses corpos. Também fomentava ali, incentivava a matemática, porque precisava se calcular, tinha a questão da física, esses reinos de regadio necessitavam de estudos da matemática, de cálculos, enfim. E também a astronomia, porque muitos dos deuses eram representações naturais, como por exemplo o Sol, né? E aí então existia aí esse estudo, esse incentivo ao estudo. Então, muito do que nós sabemos hoje, talvez o precursor disso na ciência tenha nascido lá no Egito, tá certo? Partindo para o nosso próximo slide, nós chegamos aí à parte final
do nosso conteúdo, que é a unificação dos egípcios com os coxitas, né? Os coxitas viviam mais ao sul do Nilo, na parte ainda mais alta do que o Alto Nilo, do que o Alto Egito, tá certo? E esses caras, a característica desse povo aí, eu posso trazer duas para vocês, que uma é os faraós negros, né? Que muitas vezes, em muitos estudos, eles foram ocultados aí, tá certo? Da história do Egito. Então, os faraós negros. E a outra característica importante aí desse período é a presença da mulher. A mulher, diferente de outras culturas, de outros povos desse período da Idade Antiga, a mulher na África, ela tinha uma certa relevância, né? Comparando aí a outros povos desse período. Então a mulher, muitas vezes, principalmente nessa cultura dos cuxitas aí, a mulher era caracterizada como uma grande mãe, né? E então dava-se a ela aí uma importância social, religiosa, tá certo, pessoal? Posteriormente, após esse processo aí de unificação, e aí eles conseguem se desgarrar, se desligar dos coxitas, o Egito então é dominado pelos assírios. Assírios, um daqueles povos mesopotâmicos. E aí quando eles conseguem se livrar dos assírios, vêm os persas e dominam, tá certo? Os persas automaticamente foram dominados pelos macedônicos, e aí então os macedônicos, né, o Alexandre o Grande também domina o Egito. Quando eles conseguem se livrar do Egito, o último grande dominador, né, quem acaba mesmo com o Egito Antigo e bota fim ao Egito Antigo, são os romanos. E aí a gente tem toda aquela história da Cleópatra, enfim. Um assunto bem dinâmico, bem grande, aí envolve diferentes questões, e o cinema retrata isso diversas vezes, né? Tá certo, pessoal? Eu espero ter contribuído com vocês aí nesse nosso roteiro com base no nosso livro didático. Lembrando que eu estou à disposição aí para tirar qualquer dúvida lá na Google Sala de Aula. Também deixo lá o meu contato pessoal. Tá certo, meu povo? E eu fico por aqui. Um forte abraço, fica com Deus e até